Olá, meu nome é Roberto Albertin, você está no Fragmentos Espíritas. Hoje a gente vai falar sobre um tema do Evangelho segundo o Espiritismo, como de praxe. Provas voluntárias e o verdadeiro silício. O próprio título, ele já coloca em questão como se fosse uma coisa que devemos ter que passar por ela, que são as provas. Como nós estamos no mundo escola, hospital, em uma empresa de trabalho, a gente precisa passar por determinadas provações, algumas determinadas consequências de atos que nós tivemos no passado, que servem muitas vezes como silício. E perguntando, deveremos nos questionar. É permitido abrandar as próprias dificuldades, as próprias provas? Devemos fazer isso de verdade? Temos esse direito de fazer isso, né? Isso nos é permitido pela lei divina, tentar aliviar as próprias provas. É a mesma coisa de você perguntar se aquele que está se afogando deve buscar socorro. Se aquele que está doente, se ele deve procurar médicos, né? A gente sabe que nós estamos passando por dificuldades para exercer dentro de nós a paciência, a tolerância, a inteligência, a brandura, né? A resignação. A prova não vem para saber se você sabe ou não, sabe? A prova é para mostrar para você, porque Deus já sabe das respostas, se você está apto àquilo que você se propôs a passar. É um benefício que nós tomamos, são situações que nós pedimos para o nosso desenvolvimento, para a nossa evolução. Não é fácil você pedir passar pela pobreza, sabe? Você passar pela doença, vir com o corpo debilitado. Não é fácil você passar pela fome, sabe? Por ser uma pessoa que está no meio onde você é excluído. Isso é difícil, isso é muito complicado. Mas é necessário que a gente passe por algumas provas como essas, principalmente quando é para o nosso próprio desenvolvimento espiritual. Lembre-se que a gente está sempre buscando aquilo que é importante para a gente. Nós pedimos o nosso processo reencarnatório. Nós decidimos, claro que a gente tem as reencarnações que são compulsórias, a gente sabe que existe isso. Mas de uma forma geral, nós pedimos por essas situações. Né? A posição penosa e difícil, como eu citei antes, ela nos obriga a buscarmos meios de passar por essas situações e de preferência sem sofrer, sem lamentar, sabe? Suportando com fé, com resignação, com resiliência. Porque se Deus é justo, nós estamos passando por situações que nós semeamos lá atrás, que nós colocamos em prova, sabe? Os outros, e agora essas provas chegam até a gente. Então como é que eu vou reclamar de uma coisa que fui eu que semeei? Eu não posso semear laranja e colher uva. Se eu semeio laranja, eu vou colher laranja. Se eu semeio cacto, eu vou colher cacto. A lei divina, ela é muito justa, você é livre para o seu semeio, mas aí você tem que passar pela obrigatoriedade da colheita. Tá? Então a gente tem assim, muito pelo contrário, em vez de reclamar das dificuldades, a gente sabe o quão é difícil fazer isso na hora da tormenta, mas procurar olhar de um outro prisma e dizer, Pai, obrigado por esse teste e eu vou passar. Me dê forças, não me deixe sucumbir aos meus maus pensamentos, às minhas más intuições, aqueles que não querem a minha vitória, mas me alimenta de toda a esperança possível, me ajuda colocando pessoas no meu caminho e me deixa os portais abertos para a espiritualidade superior, me ajuda na minha conduta, para que eu possa assim exercer aquilo que é necessário para o meu desenvolvimento. Todos nós temos esse direito, todos nós temos esse direito de sermos aliviados nas horas de dificuldade. O mérito está em suportar sem lamentações.
perseverar na luta. Muita gente desiste no meio do caminho, sabe? Eu não tenho capacidade de julgar aqueles que desistiram. E muitas vezes usaram recursos extremos, né? Como a eliminação do outro, como a própria eliminação, como simplesmente ceder e abandonar tudo e todos aqueles a quem ele tinha responsabilidades e compromissos. Eu não tenho capacidade de julgar ninguém, eu não sou ninguém para fazer isso. Mas o que o Evangelho pede é para que a gente persevere na luta, a gente não desista e que a gente não se desespere, caso não sejamos bem-sucedidos. Se não é agora, é lá na frente. E se não for lá na frente, é mais um pouquinho na frente. Desculpe. Me perdoe. A gente também não pode deixar de seguir todas essas dificuldades, lutando com paciência e resignação, e se deixar involuntariamente ou até voluntariamente, de forma desleixada, como se fosse preguiça. A dificuldade vai vir, eu vou passar por ela mesmo, mas o socorro divino também vai chegar. Eu vou esperar que ele vai chegar. Não. Se você espera que alguma coisa aconteça, você precisa correr atrás, fazer a tua parte, lutar para que você mereça. Toda assistência é dada àquele que se esforça, àquele que está lutando. É fácil? Não. Mas é totalmente possível. Jesus cita, né? Bem-aventurados os aflitos. Aí o cara pode parar e pensar assim: bom, bem-aventurados os aflitos. Eu estou passando por aflição, estou passando pela bem-aventurança. Então eu posso agravar as minhas dificuldades para ser cada vez mais venturoso. Eu não devo agravar as minhas situações. Eu devo suportar elas com resignação. Mas há um adendo, um apêndice ali que a gente pode observar de outra forma. Tá? Isso quer dizer que eu devo procurar agravar as minhas dificuldades? Há mérito em procurar aflições agravando as próprias provas? A espiritualidade responde que sim. Se os sacrifícios e privações têm por um objetivo o bem do próximo, é como você só ter meia refeição para fazer e mesmo assim você dá a quem não comeu nada durante o dia, quando você almoçou, um exemplo. Quando você dorme no frio para aquecer os seus filhos. Quando você passa por necessidade para que eles não passem por necessidade. Quando você sacrifica o teu lazer, o teu conforto, o teu dinheiro, a tua saúde em nome daqueles que necessitam. Aí sim, esse sacrifício, esse agravo das próprias dificuldades é bem visto pelos olhos divinos. Quando você faz isso por benefício próprio, não, vou gravar aqui para ser mais bem aceito pela divindade, já que eu estou sofrendo muito e estou tentando buscar a bem-aventurança, já que eu sou um aflito que agora gravou as próprias dificuldades. Aí você não está ajudando a providência divina. Você está agindo de forma egoísta e beirando, ou até mesmo já sendo um fanático. Não é saudável. Todo sacrifício que agrava tuas provas tem que ser em nome daqueles que realmente necessitam. Você entendeu a necessidade dele. Ele tem uma necessidade maior, ele não tem aonde buscar o recurso e você tem. Mesmo que pouco. Lembre-se da parábola do óvulo da viúva. Lembra do óvulo? Estavam os apóstolos, existia um poço onde as pessoas mostravam a todo mundo que estavam fazendo doações, jogavam ali dentro para os pobres. E a viúva veio caladinha, sem que ninguém percebesse, pegou os últimos tostãozinhos que tinha, joga ali dentro. Cristo percebe e pergunta aos apóstolos: você viu o que ela fez? Vi, ela só deu alguns centavos. Ela deu do que não tinha. Ela praticou a verdadeira caridade, ela tirou de si do que não tinha para ajudar aqueles que mais precisavam.
dado que nos sobra, não é caridade, é assistencialismo. Eu tenho um amigo, Manuel, que ele diz isso, né? Rapaz, eu tenho uma dificuldade muito grande de entender dessa forma, Roberto, porque isso não é caridade. Caridade para mim subentende que você está acima e agora você está sendo caridoso, você está suprindo carências do outro. Não, cara, a gente está compartilhando, a gente está dividindo, a gente está servindo de instrumento para a providência divina. E isso tem que ser voluntário. Eu aprendi muito com essa lição que ele disse. É educativo você entender que você não pode estar num campo onde você se vê superior. Já pensou se o médico visse todos os seus pacientes com pessoas inferiores? Ah, eu sou médico, tenho saúde, se eu me cuidar, eu vou cuidar desse qualquer aqui. Um juiz julgando uma pessoa, um policial prendendo outra, ou um pai vendo seus filhos com inferioridade. Não, gente, nós somos todos iguais. Todo sacrifício que você faz em nome daquele que precisa, a providência divina colocou alguém no meio do teu caminho para fazer o mesmo com você, para você aprender como é que faz. Você já foi ajudado e precisou aprender com aquela ajuda, e nem sempre temos capacidade disso. Não temos maturidade, campo cognitivo para perceber a situação. O amor ao próximo é um exercício, a gente não sabe amar de forma plena. A gente não sabe controlar as emoções, eu já falei isso outras vezes aqui. A gente está aqui para aprender a controlar as emoções e aprender a desenvolver sentimentos, transformar sensações em sentimentos. Né? Tem aquele caso que é citado por Divaldo sobre o Máscara de Ferro, né? Que sempre que Divaldo fazia alguma coisa, o Máscara de Ferro aparecia e cobrava ele. E teve um dia que ele chegando na Mansão do Caminho, né, que é o centro onde ele organiza, eu tive lá, tive a oportunidade de conversar com o Divaldo por 15 minutos. Ele me deu um conselho, uma frase que vai servir, que serve para a minha vida inteira. E nessa conversa que eu tive lá com ele, né, foram só 15 minutos, mas mudaram muito a minha concepção de vida. Mas voltando ao assunto do Máscara de Ferro, toda vez que ele fazia alguma coisa que o Máscara questionava, né, sempre aparecia à noite e puxava a orelha dele. E ele estava chegando à Mansão do Caminho e viu seu parceiro Nilson dialogando com a mulher que queria deixar uma criança lá no centro. E Nilson sabia que não tinha recursos, espaço físico, não tinha remédio, não tinha alimentos, não tinha como cuidar daquela criança. Aquela criança estava muito doente, estava com muitos ferimentos, estava muito desnutrida. E ele pedindo para direcionar para um outro centro que tinha mais capacidade. E Divaldo vendo aquilo de longe. Foi se aproximando, perguntou o que estava acontecendo. Nilson explicou. E a mãe dizia, eu não tenho condições, mandaram vir para cá, e é melhor que fique com ela, eu não tenho comida, mas nós também não temos leito, ela está muito doente, ela vai acabar contaminando outras pessoas, outras crianças. E Divaldo olhou para ela e sentiu alguma coisa lá dentro, e ele diz, ela fica. Mas Divaldo, nós não temos recursos, ela não tem alimentos, a gente não vai ter alimentos para dar ela, a gente não vai ter remédio suficiente para todas que estão aqui, imagine. Para mais uma criança chegando, não temos leito para ela. Divaldo disse, ela fica. E foram usados outros argumentos e Divaldo tomou a criança nos braços e entrou. A criança. Divaldo, mais uma vez, na sua grande vicissitude espiritual, no seu desenvolvimento gigantesco moral, adotou a criança como sua filha, uma das tantas e tantas. E Divaldo deve ter próximo a 400 filhos, 400 e poucos, 500 filhos. Na verdade, eu não sei o número exato, mas eu sei que é um número exorbitante de filhos adotados, são dele. Ele escolheu aquelas crianças para educá-los e transformá-los. E o Máscara de Ferro apareceu numa das noites e disse, eita, Divaldo, dessa vez tudo se superou. E Divaldo ficou pensando no dia todo, foi que ele tinha feito de errado, tinha dito alguma coisa errada, para saber por que ele levava aquele puxão de orelha.
Ele disse, aquela criança que tu pegasse na entrada do centro, tu é capaz de amá-la? Divaldo, sim, eu vou amá-la. Mas tu tem capacidade para isso? Sim. Eu já a amo. E aí, eu não lembro se ele já tinha adotado ou se ele iria adotar, estava próximo disso. Eu sei que o macho de ferro, ele diz a seguinte frase: Divaldo, a partir de hoje, eu não te persigo mais, porque essa criança que tu adotaste era minha mãe. E quando a gente entende que o ato de amor remove a multidão de pecados, Divaldo tinha esse perseguidor, vamos dizer assim, há mais de 200 anos. Ele disse a Chico, Chico, eu tenho um perseguidor, descobri que eu tenho um obsessor há 200 anos. Aí Chico disse, nem se preocupa, Divaldo, porque eu tenho um que me persegue há 2000 anos. Quem somos nós para não ter perseguidores, se nós um dia também perseguimos? Somos egoístas demais, somos orgulhosos demais, temos muitos débitos com a providência divina. Olha que Chico falou que estava pagando centavos da dívida dele numa existência tão difícil como foi a dele, cheio de problemas de saúde, passando horas e horas e horas durante anos, dezenas e dezenas de anos, num processo mediúnico, que quem é médium sabe o quanto isso é desgastante, trabalhar 1 hora dentro de uma sala mediúnica. Imagine horas e horas e horas e horas e horas por anos e anos e anos e anos. Problemas de visão, problemas de angina, problemas de estômago, problemas de toda sorte. E ele suportar, e ele continuar fazendo aquilo em nome do próximo, em nome do amor, aqueles que necessitavam, educando, transformando, ensinando. Quem somos nós? Há uma grande distinção a fazer aqui. Desculpa. Contentavas com as cargas que tu tem. Lembre-se, Deus as escolheu, as enviou para você de acordo com o teu processo e as tuas necessidades reencarnatórias. Sem lamentar, não lamente, não reclame, não se desgaste, não se agaste, não se desespere. Você nunca esteve só e nunca estará. Deus sempre esteve contigo, cara. Por pior que fosse a sensação, por pior que fosse a situação, por pior que fosse o meio envolvido, por pior que fossem as pessoas que estivessem ali te acusando, Ele sempre estará contigo, sempre. E você suportar sem lamentar e com fé, é tudo que Ele te pede. Não sacrifiquei vosso corpo com privações inúteis, porque tu vai precisar de vossas forças para cumprir as vossas missões. Torturar-se voluntariamente é uma contravenção à lei de Deus, é um suicídio passivo. A gente encontra isso com muita facilidade de entendimento quando a gente fala de alcoolismo, de tabagismo, quando a gente fala do sexo desregrado, das drogas, quando a gente fala do trabalho em excesso, quando a gente fala da preguiça. Todo excesso esconde uma carência. Você tem que usar sim o seu corpo, mas sem abusar dele. Sacrificar-se em nome dos necessitados, em nome das necessidades dos alheios, é bem visto aos olhos de Deus, a gente já comentou isso. Mas sacrificar o teu conforto, o teu tempo, o teu descanso, sabe? Em nome dos necessitados, privando-te do teu sono, doando os teus recursos. Enfim, usar a tua saúde em nome daquele que precisa. Além de te afastar daquilo que pode te desvirtuar do caminho, sabe? Daquilo que poderia te seduzir e desviar da tua missão, te torna um anjo de consolação. Praticar o bem não é só ajudar o outro, é proteger-se. Orar
É como se você estivesse passando um bálsamo, sabe? Que as energias vêm, batem e voltam, as energias negativas. Aquele que vive em processo de oração, de trabalho, de pensamentos positivos. Aquele que vive em nome do amor ao próximo. O sofrimento dele pode até chegar, mas ele não sentirá com tanta veemência, tanta força, como aquele que não está em oração, aquele que não está em sintonia com o bem, que vai perceber o mesmo problema. É uma coisa que eu cito nos centros. Quando você vai, um exemplo, você está em desequilíbrio, né? Você é uma pessoa que reclama de tudo, você é uma pessoa que sofre com qualquer coisa, você faz estardalhaço, você é dramática. Aí você tem uma conta de luz para pagar e você não está com recurso, você se desespera, reclama com o outro, e pede, chora, sabe? E se lamenta, e acha a vida injusta, e critica a vontade divina. Outra coisa é você estar sempre em oração e sempre em trabalho, em nome dos necessitados. O dinheiro da conta de luz pode até faltar, mas você sabe que você vai receber esse dinheiro, que de alguma forma esse dinheiro vai chegar na tua mão, porque a tua fé é maior do que as tuas dificuldades. Você tem certeza da solução do problema, porque você acredita num Deus maior. Você tem fé de que tudo está ao teu favor, mesmo que nunca pareça, mas está. Mas vós que se afasta disso, desses sacrifícios em nome dos necessitados, é perguntado: que utilidade tu tem na terra? Cadê a tua coragem para as provas? Se queres o silício é aquele instrumento, né, que é usado por alguns religiosos, que é como se fosse um chicote com pontas perfurantes que ele bate nas costas, né, se auto-sacrifica, né, o nome daquilo é silício. Se tu quer siliciar, se tu queres o silício, não pune o teu corpo. Na verdade, é necessário que tu faça isso com o teu espírito, lutando contra o teu orgulho, o teu egoísmo, suportando humilhações, sem lamentar. Isso é tão difícil, mas é possível. A gente aprende, sabe? A gente descobre forças dentro do amor que outros sentimentos não são capazes de te mostrar e te colocar no local correto. O amor, ele faz isso. Ele te mostra uma força que tu não tem. Tu consegue ver no outro que ele não é uma pessoa ruim, mas é apenas alguém doente. Que ainda não entendeu as máximas do Cristo, que ainda não entendeu o Evangelho, que ainda não entendeu a si, que não consegue compreender a lei de Deus, que não consegue compreender o outro, que não consegue compreender que ele está colhendo o que ele simplesmente plantou, que ele não sabe plantar, por isso que colhe o que é ruim e não aceita. O amor, ele é transformador, ele é libertador, sabe? Ele pede para que tu deve pisar no teu amor próprio. Mas não é porque você tem que deixar de ter autoestima. Ele pede para que tu exerça nesse instante a humildade. É um exercício. Você poderia revidar a altura, você poderia dizer aquilo que calaria o outro, você poderia dizer aquilo que no seu entendimento ele precisava ouvir, mas você simplesmente cala, sorri e ora por quem te machuca. É muita força que é exigida. Mas só faz isso quem chegou na maturidade de fazer. Não é todo mundo. Eu muitas vezes não tenho capacidade disso. Mas eu entendo quem tem. Como já entendi quem estava lá ferindo também, me consegui me ver dentro daquela dor e no desequilíbrio. Hoje eu consigo ver por um outro prisma a mesma situação, a visão do outro que olha e diz assim: eu não vou revidar, não vale a pena. Ele não sabe o que diz, ele não sabe o que faz. Muitas vezes eu consigo exercitar, outras vezes não consigo. Ele pede para tu orar pelos perseguidores e caluniadores. E te lembras as tuas feridas, as tuas cicatrizes de batalhas contra tu, contra si, contra as tuas mazelas morais.
elas são testemunhas, são medalhas de vitórias e de submissão à vontade de Deus. Gente, a gente fica por aqui na noite de hoje. E eu espero que a gente se faça, que eu tenha me feito entender e que a gente possa meditar sobre isso. Eu peço a você encarecidamente, se você gostou, dá o like. Se você acha que alguém precisa ouvir um pouquinho disso que eu falei, compartilha, sabe? Manda para aquela pessoa que você acha que você pode ajudar através desse vídeo, sabe? Se inscreve no canal, nos ajuda a crescer. Muita gente precisa ouvir um pouquinho mais do Evangelho, conhecer um pouquinho mais das instruções espíritas, um pouquinho mais do conhecimento. Como é o nome do título do nosso canal, eu tentei fazer com que ele fosse o mais fiel possível. São fragmentos do Evangelho, são fragmentos espíritas, que a gente possa ajudar o outro sempre que necessário. Dá o like, se inscreve e compartilha. Se possível, comenta. Muito obrigado pela paciência, pela boa vontade. Eu espero de coração ter ajudado e que a paz do Filho e o amor do Pai nos envolva hoje, agora e sempre.